Oh glória! A paz do Senhor a todos! Estamos aqui mais uma vez para meditar e aprender mais um pouco na palavra do Senhor. Pega aí teu exemplar da Bíblia Sagrada, abre aí Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao versículo 3. Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Gênesis 26, versículo 1 ao 3. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Oh glória a Jesus! Aqui vem a apresentação nesses 3 versículos a qual nós lemos desse texto, falando sobre tempos difíceis, posicionamento num local e ordenança para não ir para um canto, e renovamento de promessa. No versículo 1 ele conta sobre a dificuldade. Sobreveio uma fome na terra, não foi só no canto onde ele está, foi na terra, uma crise e ainda maior e pior do que o que Abraão já havia passado. Que Abraão tinha descido lá para o Egito, que também tinha se encontrado com o rei Abimeleque, não esse mesmo, mas outro, e passando por trajetórias. Só que aqui ele nos mostra uma situação, Deus ao nosso coração falando: em tempo de dificuldade ou em tempo de calmaria, eu te coloco e eu permito você estar onde você deve estar. Não aonde nós queremos estar, mas sim aonde nós devemos, não onde queremos, sim aonde nós devemos estar. Os filisteus não eram um povo que se davam bem com o povo de Israel. Se ao passar da Bíblia que a gente vai ver até mais lá na frente, os filisteus pelejou bastante contra o povo de Israel. Só que Deus disse: vai ser aí onde eu vou te abençoar e vou me mostrar através da sua vida. Muitas vezes a gente se questiona onde Deus nos colocou e o momento a qual estamos passando, e não olhamos que não é só nós que estamos passando. A crise foi no mundo todo, foi um coletivo, então não só ele que estava passando por necessidade. Não é só eu que estou sofrendo, não é só eu que passo por prova, não é só eu que tenho dificuldade, não é só eu que passo por tentação, não é só comigo que o inimigo fica irado, não. Eu não sou Deus, sou ser humano, filho, e como você também, filho, ser humano, herdeiro, servo. E quando ele se propôs a chegar ali diante do rei Abimeleque, rei dos filisteus, o próprio Deus brada para ele e diz: não desça ao Egito. Mas por que Deus bradou isso para ele? Porque muitas vezes a gente decide fugir e retroceder, largar a chamada, voltar para o Egito, porque o lugar onde Deus nos colocou não é onde a gente queria estar. E por não querer aceitar e entender o projeto de Deus, a gente muitas vezes retrocede, questiona, murmura, ou até uma coisa que chega a também ser uma coisa ruim, é dar mau testemunho e não exercer o que Deus já nos capacitou a exercer.
a fazer, a falar, a agir. Aqui ele foi para uma terra estrangeira para ele. Aqui ele foi para uma terra que não era amigável a ele, mas Deus proporcionou ele chegar até ali naquele lugar. Isso pode até ser difícil, mas Egito passado não é opção. Retroceder, largar as armas não é opção. Porque sobre a minha e sobre a tua vida há uma palavra profética, não pela bênção. Estou falando uma palavra profética de vitória. Que aonde quer que a gente chegue, a luz do Senhor resplandece. Que aonde a gente botar a planta nos nossos pés, Deus nos dá. A obra das nossas mãos é abençoada. Então, temos que crer e confiar no Deus Todo-Poderoso, que não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa, mas justo e fiel para que no tempo exato determinado ele venha aparecer e o seu nome ser glorificado. Que a gente venha parar de dar lugar ao medo, à dúvida, à ansiedade. Pois muitas vezes o inimigo joga na cabeça, nos pensamentos, nos sentimentos, não, que quando tu estava lá no Egito, ninguém falava mal de tu porque você falasse isso e aquilo. Não, que tu tinha mais, agora tu tá na igreja, tá passando por dificuldade. Não, que isso, que tu tinha mais amigos, cadê agora teus amigos? E aquilo, e querendo jogar bagagem do passado. Só que o Senhor nos traz a memória dizendo lá em Isaías: não lembrei das coisas antigas, nem considerei as passadas. Eis que faço uma coisa nova, eis que tudo se fez novo. Será que não percebeis? O povo de Israel passou por essa dificuldade. Lá em Êxodo 14 a gente encontra o povo murmurando. Depois de ver os livramentos a qual Deus proporcionou, ao levantar lá na frente, no início de Êxodo, Moisés, para poder ser o libertador, passando por processos, as 10 pragas, tudo, aquela situação toda, sendo guiado por uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, mas na primeira dificuldade, o povo lembrou do Egito. Disse: Moisés, trouxesse aqui para a gente morrer. Lá no Egito a gente tinha peixe, a gente tinha cebolas, e trouxesse aqui para que viemos morrer, vivendo de milagre, recebendo livramento, pois as 10 pragas nenhuma chegou na tenda do povo selecionado e escolhido por Deus. A coluna de fogo protegendo, aleluia, glória a Deus, e guiando o povo durante a noite. A nuvem protegendo do sol escaldante. Mas mesmo assim, na primeira dificuldade, o povo quis retroceder olhando para o passado. Não, que no passado eu tinha mais. Não, que no passado isso. Não, que antes era aquilo. Não, que eu fazia isso e aquilo. Ei, toma vergonha na cara. Se posiciona como cristão. Eis que tudo se fez novo. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O teu passado só serve só se for para contar testemunho ou experiência própria para sua própria edificação. Fora disso, é laço do inimigo. O passado não nos acrescenta nada se não for a experiência de ter aprendido. Se eu não aprendi, tenho saudade, eu não amadureci, não estou pronto para algo novo. Porque se eu não lavar a panela e botar uma comida nova ali, vai azedar. Não adianta tentar fazer remédio. Não adianta eu pegar uma roupa nova e botar ali um remendo com um pano velho. Não adianta. Não adianta eu pegar comida nova, fiz agora, cozinhar numa panela suja, que tem comida velha.
vai azedar, vou perder a qualidade, vou perder o sabor, vou perder o aroma. Aí o Senhor diz: ei, retroceder não é opção, voltar atrás não é opção. O alvo é Cristo. Olha para frente, se posiciona, bebe água, come pão, que mesmo ferido, mesmo sangrando, soldado, Deus conta contigo. Que no versículo 3 ele diz: ei, habita onde eu te coloquei, e lá eu te abençoarei. Ele está dizendo: ó, se tu obedecer e confiar que no lugar onde eu te coloquei é o lugar onde tu deve estar, é naquele lugar onde tu acha que é inconfortável que eu vou te abençoar. Naquele lugar onde tu diz: não, tá apertado, é no apertado que eu vou fazer alargar. E não precisa de querer arrumar jeito para querer que a bênção venha antes. Ei, amadurece. Deus não precisa da minha e nem da tua ajuda. Deus é soberano, alfa, ômega, princípio e fim, dono de toda a sabedoria, de todo o poder e de toda a ciência. Ele não precisa da minha ajuda e muito menos da sua. Abraão cometeu o erro, se juntou com a sua esposa Sara, botou H na história, e Isaac agora está aqui no momento. Me perdão, desculpem, perdoa. Isaac aqui nesse momento desce para a terra dos filisteus, ali para Abimeleque, quando é perguntado pela sua esposa, o que ele faz? É minha irmã. O mesmo erro que Abraão cometeu quando desceu ao Egito, e o rei Abimeleque lá perguntou: ei, o que é que ela é tua? Minha irmã. Isaac fez aqui: é minha irmã. Por medo, por dúvida da promessa que tem sobre a vida. Eu já falei isso algumas vezes, é uma coisa que eu sempre levo, não sei porquê. O ser humano tem uma facilidade de acreditar no pai da mentira e uma dificuldade, incredulidade para acreditar no dono da verdade. Deus fez uma promessa, aleluia, glória a Deus, a ele: ó, fica, eu vou te abençoar. Mas ele não creu totalmente, teve dúvida e medo, e o medo fez ele mentir. E Deus não habita em arrumadinho, não habita em pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, porque ele é santo. E sede santo como ele é santo, santificai-vos, pois aquele que é santo santifique-se mais, aquele que é sujo se suje mais. Aí ele dizendo: sede santo, buscai a paz e a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele diz: não, a minha irmã. Mesma coisa que Abraão fez. De Abraão, o rei Abimeleque se agradou de Sara e tomou-a para si. E Deus desceu a espada e eles foram mandados embora. Aqui não. Eles ficou lá no momento. Só que teve um certo tempo que o rei observou o jeito de se tratar e mandou chamar ele: por que você mentiu? Isso, e por que? Não, que eu tive medo. O que foi que a gente fez? Facilmente alguém poderia ter dado em cima dela, pois você disse que ela era solteira, a sua irmã. Ela sendo casada seria um ato de direito de morte, que era a prostituição ou a traição. Era um ato que levava à morte, um castigo severo. E dali, quando se posiciona, pois muitas vezes a gente quer dar um jeitinho. Enquanto a gente dá um jeitinho, quer fazer do nosso jeito, Deus disse: é por aqui. A gente quer pegar atalho, quer pegar caminho, não acontece o que Deus mandou. A bênção não chega, o milagre não acontece. A gente fica assim: mas Deus não prometeu? Sim, Deus prometeu, mas tu está cumprindo o que Deus falou?
Tu tá obedecendo o que Deus mandou? Tu tá no lugar que Deus te deixou? Porque Isaac estava, Deus fez uma promessa. Mas ele não estava fazendo o que Deus mandou. Ele não estava confiando. Quando ele começou a confiar verdadeiramente, que se posicionou, arrependeu e deixou o ato do pecado, a mentira a qual estava sendo ali. O versículo 12 nos afirma que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Depois que ele confessou, o rei chamou ele, conversou e disse não, que eu tive medo. O rei deu um decreto, ó, ninguém toque nem nele nem nela. Quando parou arrumadinho, quando parou de querer fazer do seu jeito e aceitou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ele semeou e colheu 100 por um. Aí Deus dizendo, é só obedecer, só confiar. Crescimento na terra do inimigo, Deus concedeu. Na terra do adversário, Deus concedeu. Só que vai passando, o povo fica meio assim, porque ele cresceu, prosperou bastante. E o rei Abimeleque chega para Isaac e diz, ó, tu estás mais poderoso do que eu, é bom que tu vá embora. E ele foi. Ele foi para o vale de Gerar. Muitos acham que está difícil conviver com o inimigo. Aí Deus diz, eu vou complicar mais. Que eu quero te mostrar que não é o lugar e muito menos as pessoas. É a palavra que tem sobre a minha e sobre a tua vida. É a presença que tem sobre a minha e sobre a tua vida que faz um milagre acontecer. Não é um local, não é porque eu estou numa mansão, num palácio, que quer dizer que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, e nem porque eu moro num palafita que vai dizer que eu sou uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo. Não, não é pelo que eu tenho. Quem usa esses conceitos é o mundo, que você vale o que tem. Deus sabe que você tem muito valor. Deus sabe que você é especial. Deus sabe que você é mais que vencedor, pois você é filho, você é herdeiro do reino do céu. No Vale de Gerar se passa uma situação. Abraão tinha cavado uns poços e os poços tinham sido entulhados pelos filisteus. Está disposto a cavar poço? Beber água todo mundo quer. Mas está disposto a usar as ferramentas que Deus te deu? A autoridade que Deus te deu? Está disposto a usar o picarete para quebrar as pedras, as dificuldades, para poder chegar mais fundo e receber da água da graça? Está com capacidade de usar o picarete, aleluia, glória a Deus, para tirar as pedras grandes, a alavanca, a pá, para tirar a areia, a lama, o barro, para passar pelos processos e etapas até chegar na água limpa. Que a gente não venha ser ansioso. Cavar poço não é fácil não. Eu já postei um vídeo aí no canal mostrando e falando um pouco sobre o cavar o poço, as fases e etapas, que a primeira base é a pedra, o chão ali sólido, aí vai cavando, passando por areia com pedra, até chegar na parte do barro amarelo, barro rosa, até chegar na areia de novo, fofa, até brotar água suja, para depois brotar água limpa. Tem um processo muito grande, e para cada processo tem uma ferramenta. Você está disposto a usar a ferramenta que Deus colocou em suas mãos? Porque trabalhar com essas ferramentas causa calo nas mãos. Traz suor. Traz cansaço. Mas o resultado traz esperança. Traz renovo. E influencia a redondeza.
Pois ele tava cavando, cavar ninguém quer. Mas quando brotava água aparecia dono. Ele dizia, teu, vai, que quem tá comigo é Deus. Cavou de novo. Aí. É meu, é seu. Vai, que quem tá comigo é Deus. Quem tem a presença não fica em inimizade, não fica em contenda, mas vive o alargamento da promessa, mas vive, oh glória a Jesus, a essência da promessa, de onde botar a ponta dos pés, eu te darei, e a obra das tuas mãos abençoarei. Quem tem convicção da palavra do Senhor continua fazendo, independente dos obstáculos que está aparecendo. E quem abandonou, quem virou as costas, no tempo exato Deus bota para voltar, retroceder. Pois o rei Abimeleque, quando viu que Isaac estava prosperando, mesmo no vale, voltou para pedir perdão e dizer, ei, eu te acolhi, deixei tu ir em paz. Bora voltar à aliança, bora voltar a estar em paz. Ele disse, tá bom, não tenho nada contra você. Porque também quem entende a presença não tem espaço para estar guardando rancor, mágoa, ressentimento, bagagem do passado, pessoas que se odeiam há mais de anos. Ei, amadurece, deixa o Espírito Santo habitar em você. Viver a paz da presença do Senhor, a alegria de sentir esse alívio. Hoje, Deus te chama. Hoje, Deus me chama para que a gente possa se posicionar no local onde Ele determinou. Não é onde eu quero estar, não é onde você quer estar, mas sim aonde precisamos estar, aonde Deus nos colocou. E obedecer o que Ele determinou para a nossa vida, pois o nosso testemunho vai ganhar vidas. O testemunho de Isaac, quando ele se posicionou e começou a prosperar, apresentou Cristo aos filisteus. Apresentou a presença de Deus aos filisteus, aos inimigos. Eles tiveram que reconhecer que a presença sobre a vida de Isaac, que o Deus de Isaac era mais poderoso do que os deuses que ele servia, as estátuas que eles adoravam. Eles teve que reconhecer que toda honra e toda glória é para Deus, não para a estátua, não para o dinheiro. Que independente se fosse oprimido, amassado, escanteado, jogado no vale, a presença do Senhor é mais do que suficiente para fazer crescer. Foi Isaac mostrando que não é o local, é a fé e a convicção para viver a palavra profética sobre a nossa vida. Nada nem ninguém pode impedir o que Deus determinou para a minha e para a sua vida. Só nós mesmos, como aí nós vimos, uma decisão de Isaac de mentir empatou ele de crescer. Mas quando ele decidiu obedecer, o milagre aconteceu de uma maneira que o local não bloqueou o crescimento. Por mais que o local fosse pequeno, o crescimento dele expandiu. O local era apertado, era difícil, ninguém queria, não tinha ajuda, mas a presença fez o lugar que era infrutífero se tornar fértil. Aí Deus dizendo, ei, não é o local, é a presença que está na minha e na tua vida. Aonde tu chegar é para mostrar a diferença, aonde tu chegar é para influenciar. Eu te chamei para ser usado pela presença do Espírito Santo, não para ser brinquedo do inimigo. Eu já determinei na tua vida autoridade, então para de estar escanteado, dizendo que está com medo, com vergonha, com dúvida. Toma posicionamento de servo, de filho. Quer fazer muita coisa na tua vida, mas precisa de você ter coragem e ousadia para pegar as ferramentas para cavar. Quer beber da água? Tenha disposição para cavar poço.
Mas irmão, o Senhor de vez em quando pega muito pesado. Pesado não, irmão. Os tempos tá aí, muita gente tá se perdendo por muita heresia que está sendo pregada. Poucos que estão levando a sério o evangelho genuíno. Ele sabia que nunca vai ser fácil. Ele, para poder beber da água, ele teve que cavar poço, ele teve que passar por dificuldade, ele teve que ser escanteado, ele teve que ir para o vale, ele teve que abandonar sua terra e ir para uma terra estrangeira. Da terra estrangeira, ele teve que ir para um vale. No meio do vale, trabalhando, vinha pessoas e tomar e dizia: não, é meu. Botar a mão ninguém queria, mas depois que estava pronto: ei, é meu. Não, que eu estava aí fazendo há mais tempo, não, que eu já fazia. Ninguém queria evangelizar. Depois que a vida é salva, todo mundo: eita, foi eu que visitava, eu que isso, eu que aquilo. Ei, um rega, um planta, quem dá o crescimento é Deus. Tá dizendo a presença que está na tua vida que faz o milagre acontecer. Para de estar questionando, murmurando, estar querendo fazer arrumadinho. Só confia, só espera e coloca na tua mente, no teu coração: retroceder não é opção. Voltar atrás não é opção. Largar as ferramentas não é opção. Entrar na mentira, querer fazer arrumadinho não é opção. Respeita o tempo e o processo e o momento, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida, por ser escolhido, selecionado e por Deus capacitado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, aperta aí no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. E agradeço a todos, fiquem na paz, que Deus continue abençoando a minha e a sua vida. Amém?